gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos ter uma aula apenas de exercícios sobre o movimento retilíneo uniforme. Então, a gente vai fazer aqui alguns exercícios sobre tudo o que a gente tem visto até agora, beleza? Mas antes, não se esqueça de já deixar o seu like, já curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos. Então, vamos para a nossa aula? Bom, como eu falei, vamos hoje ter aula sobre exercícios do movimento retilíneo uniforme. E o nosso primeiro exercício é esse aqui, ó. Diz o seguinte: um móvel se desloca sobre uma reta, conforme o diagrama a seguir. O instante em que a posição do móvel é de mais 20 metros é... Bom, então... Lá nas nossas aulas, eu falei que o movimento retilíneo uniforme, ele serve para poder prever o movimento futuro. Então, eu consigo prever, né, qual é o instante, ou seja, quanto tempo ele vai demorar para chegar aqui, ó, nessa posição, ó, de 20 metros. Então, o que eu preciso fazer? Observar o gráfico e, primeiro, montar a função horária dessa partícula. Então, S é igual a S0 mais VT. Beleza? Então, aqui, vamos fazer a seguinte primeira observação. Ele está começando de que posição inicial? Nota que é onde o ponto do gráfico que ele toca o eixo vertical. Tá? Então, é esse o ponto, menos 30. Então, eu sei que S0 é igual a menos 30 metros. O que isso significa? Que ele está à esquerda do nosso referencial. Quanto? 30 metros à esquerda. Beleza? E agora a gente precisa determinar qual é a velocidade. Lembrando que a velocidade é o ângulo, né? É o ângulo, não, é a tangente do ângulo que este gráfico aqui faz com a horizontal. Então, eu preciso determinar qual é a tangente desse ângulo, que é o cateto oposto, que é quem? O ΔS, sobre o ΔT. Beleza? Então, aqui eu sei que quando o objeto, quando o corpo está no menos 30 metros, o tempo dele é 0. E sei que quando ele está a menos 20 metros da origem, ele demorou 2 segundos para chegar nessa posição. Então, eu sei que a tangente do ângulo aqui, ela é igual a ΔS sobre ΔT. Então, quem é o ΔS? Posição final, nesse caso aqui, ó, vamos pegar nesse pequeno intervalozinho, menos 20. Menos 20, menos a posição inicial, menos 30. Sobre tempo final, que é quanto? 2 segundos, menos tempo inicial, que é 0. Então, a tangente do ângulo, ela vai ser igual a quanto? Ó, menos 20. Esse menos aqui do lado de fora do parêntese, ele inverte o sinal que está lá dentro. Então, vai ficar mais 30 sobre 2. Então, a tangente do ângulo é igual a menos 20 mais 30. É 10, tá? Mais 10 sobre 2. Isso é igual a 5. Lembrando, a tangente do ângulo é igual à velocidade. Então, se a posição aqui está em metros e o tempo está em segundos, 5 metros por segundo. Então, achamos a velocidade. Então, a nossa função posição é qual? É S igual a S0, que a gente já viu que é menos 30, mais 5t. Beleza? Agora, seguinte, acabou? Não, porque ele quer um instante
em que ele passa pelo ponto 20 metros. Então, vamos continuar o nosso exercício. Então, sabendo, né, da nossa função horária, deixa eu escrever ela aqui de novo. S igual a menos 30 mais 5t, eu posso determinar. Por quê? Porque essa aqui vai ser a minha posição, o quê? Final. Então, eu vou substituir esse 20 no lugar de quem? Do S, da posição final. Então, 20 vai ser igual a menos 30 mais 5t. Pronto, agora eu quero determinar o tempo, porque isso vai me possibilitar determinar esse tempo com que ele vai estar naquela posição exata. Então, ó, esse menos 30 aqui está subtraindo, eu vou passar para o outro lado. E ele vai com a operação inversa, então ele vai somando. Então, vai ficar 20 mais 30 igual a 5t. Então, 20 mais 30 dá 50. 50 é igual a 5t. O 5 agora está aqui multiplicando. Eu tenho que passar para o outro lado, dividindo. Então, 50 dividido por 5 é igual ao tempo. Ou seja, o tempo ele vai ser 50 dividido por 5, 10. Então, o objeto se movimentando vai demorar 10 segundos para chegar ao objetivo, ao ponto de 20 metros. Beleza? Então, determinamos aí o nosso primeiro exercício. Finalizamos ele. Agora, vamos para o segundo exercício de hoje. Esse exercício diz o seguinte: duas partículas A e B movem-se numa mesma trajetória. E o gráfico a seguir indica suas posições S em função do tempo t. Pelo gráfico, podemos afirmar que o instante que as partículas se encontram é... Bom, o instante é o tempo, então eu quero saber esse tempo aqui, tá? Por quê? Porque é nesse ponto que a partícula A e B se encontram. Então, para saber disso, eu preciso montar a função horária dessas partículas. Partícula A, né? Partícula A. Vou montar a função dela. A gente sabe que ela começa aqui da posição 5 metros. Então, o S0 aqui vai ser 5. O S0 de A a gente sabe que é 5. E como que a gente vai determinar a velocidade? Bom, é só eu pegar aqui, ó, e fazer aquela questão da tangente. Porque aqui forma um ângulo, né? E se eu fizer a tangente, eu vou determinar em relação a esse cara quem é a velocidade. Então, a tangente do ângulo vai ser igual a cateto oposto, que é o ΔS, ou seja, daqui até aqui, que dá posição final 35, menos a posição inicial, 5, dividido pela variação do tempo. Ele começa no tempo zero, então já vamos botar logo aqui 10, tá? Para não ter que fazer 10 menos 0. Então, 35 menos 5, 30. Sobre 10 dá 3 metros por segundo. Então, na partícula A, S é igual a 5 mais 3t. Note aqui que a reta está inclinada para cima. Significa uma velocidade positiva. O que significa isso? Que o movimento da partícula A é progressivo. Na partícula B, a tangente do ângulo, porque a gente também precisa determinar a velocidade aqui, mas observando que a partícula B começa de uma posição inicial de 40 metros, distante do nosso referencial. Então, nossa posição final aqui vai ser o zero, vai ser a nossa referência, tá? Então, aqui vai ser posição final, 0, menos a posição inicial, 40. Sobre quanto tempo levou? Também 10 segundos, tá? Então, sobre 10. Então, isso aqui vai ser o quê?
0 menos 40 sobre 10. 0 menos 40 dá menos 40. Sobre 10. Então, isso aqui vai dar 40 sobre 10, vai dar 4 metros por segundo. Beleza? Só que aqui, ó, sinais diferentes, porque o sinal do 10 é positivo. Então, aqui vai dar um menos 4 metros por segundo. Então, na partícula B, S é igual a 40 menos 4t. Por que menos? Porque aqui a inclinação do gráfico é para baixo. O que isso significa? Movimento retrógrado. Bom, vamos continuar aqui agora, porque a gente tem que calcular qual é aquele tempo de encontro. E para calcular o tempo de encontro, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, gente. A gente vai igualar as posições. Por quê? Porque naquele instante de tempo eles estão na mesma posição. Então, a posição do corpo A naquele instante é igual à do B. Então, qual é a função horária do corpo A? A função horária do corpo A é S0, 5, mais 3t. E a do B? 40 menos 4t. Então, aqui o que eu vou fazer? Ó, vou pegar e vai ficar aqui, ó, 5 mais 3t igual a 40 menos 4t. Eu vou jogar tudo que tem t para um lado e tudo que não tem t para o outro lado, tá? Então, vou deixar o 3 aqui e vou jogar o 5 para lá. Então, vai ficar 3t. O menos 4 eu vou jogar para lá, vai ficar positivo, mais 4t, igual a 40 mais 5. Então, 3t mais 4t, 7t. Isso é igual a 40 mais 5. Já vamos fazer logo aqui. 40 mais 5, 45. Tá? Então, t vai ser igual a 45 sobre 7. Quanto é que dá isso daí, gente? Aproximadamente 6,4 segundos, tá? Por quê? Porque o tempo aqui está em segundos. Então, a gente está fazendo tudo no sistema internacional. Beleza, gente? Então, essa foi a nossa videoaula de hoje. Na próxima videoaula, vamos praticar mais um pouco. Tchau, tchau, gente!